O mais importante, ele não estava pensando em beber. Ele acordou com uma xícara de café forte e um croissant comprado pelo motorista. Sofia, ele começou, a voz rouca. Eu não sei o que aconteceu ontem à noite, mas eu gostei. Ela sorriu. Eu também. O senhor é menos cínico quando está mais sóbrio. A honestidade era um bálsamo. Ele não podia simplesmente mandá-la embora. Ele ofereceu-lhe um emprego, organizar sua biblioteca, cuidar de sua agenda pessoal, que era quase inexistente dada a sua reclusão, ser sua assistente. Ela hesitou, não por desconfiança, mas por orgulho. Eu não quero caridade, Arthur. Quero trabalhar. É um trabalho, ele insistiu, e eu te pagarei o triplo do que você conseguiria em qualquer outro lugar. A única regra é, você tem que ser honesta comigo. E você tem que morar aqui. Não posso ter minha assistente dormindo na rua. Aquele foi o início de uma convivência improvável. As semanas se transformaram em meses. O apartamento luxuoso se tornou um lar, não mais um mausoléu de mármore. Sofia trouxe cores, livros, música suave e, mais crucialmente, rotina. Arthur parou de beber completamente. Ele voltou ao escritório, revigorado, não pela ambição, mas pela simples alegria de ter alguém esperando por ele no final do dia. Eles se tornaram inseparáveis, vivendo uma intimidade platônica que beirava o casamento, menos o sexo. Eles liam juntos na varanda, discutiam política e arte à noite e riam das peculiaridades um do outro. O cinismo de Arthur derreteu sob a luz constante da bondade e da inteligência de Sofia. Ele a via não como a garota de rua que ele havia resgatado, mas como a mulher que o havia resgatado da riqueza autodestrutiva. A atração física, no entanto, era uma corrente subterrânea poderosa. A proximidade constante, o toque casual ao passar um livro, o olhar que se demorava um pouco mais. Arthur estava apaixonado, desesperadamente e puramente apaixonado, de uma forma que seu eu anterior teria ridicularizado. Ele a amava por sua alma, mas a desejava com a intensidade que só o desejo adiado pode gerar. Sofia também sentia. A gratidão se transformou em afeto profundo e o afeto em amor. Ela amava o Arthur sóbrio, o homem gentil e reflexivo que ela havia ajudado a desenterrar. A tensão sexual atingiu o pico em uma noite fria de inverno. Eles estavam assistindo a um filme antigo, aconchegados no sofá. O braço de Arthur estava sobre os ombros dela, o cheiro de lavanda, ela havia insistido para que ele trocasse o uísque por um perfume suave, era inebriante. Quando o filme acabou, o silêncio preencheu a sala, um silêncio carregado de promessas. Arthur se virou para ela, os olhos marejados de uma emoção que ele não podia mais esconder. Sofia, ele sussurrou, a voz rouca de desejo e temor. Eu te amo. As palavras não vieram como uma declaração de posse, mas como uma rendição. Sofia colocou a mão no rosto dele, o toque suave e firme. Eu também te amo, Arthur. Não havia mais barreiras. A noite estava destinada a ser a consumação do amor que eles haviam construído tijolo por tijolo. Arthur a conduziu ao quarto principal, um santuário de lençóis de seda e pouca luz. O coração dele batia tão forte que ameaçava romper suas costelas. O nervosismo era palpável, não era a inexperiência de um homem rico, mas o tremor de quem está prestes a fazer amor com a única mulher que realmente viu sua alma. Ele a beijou com reverência, e ela correspondeu com uma ternura avassaladora. Ele começou a despir o suéter de lã que ela usava, seus dedos tremendo ligeiramente. Sofia estava imóvel, mas seus olhos estavam fixos nos dele, brilhando com expectativa e algo mais. Algo que Arthur não soube identificar, uma vulnerabilidade quase sagrada. Eles se deitaram sob a penumbra. O corpo de Sofia era esbelto e curvilíneo, e Arthur a acariciou com uma delicadeza que surpreendeu a ele mesmo. Ele a beijou mais profundamente, e a paixão cresceu. Naquele momento, o empresário milionário e a garota de rua não existiam. Havia apenas dois corpos. Orações famintos por conexão. Quando Arthur tentou avançar, o toque de sua mão encontrou uma resistência inesperada. Não era uma resistência de repulsa ou hesitação mental, mas uma barreira física, um sinal inconfundível. Arthur parou. Ele se ergueu sobre os cotovelos, a respiração ofegante, a adrenalina da paixão sendo substituída por uma confusão gelada.
A luz fraca do abajur revelava a pele dela corada e os olhos marejados, mas não de dor ou arrependimento, e sim de uma estranha mistura de alívio e temor. Arthur, um homem acostumado a tomar o que queria e a receber prazer sem questionamentos, ficou paralisado. Ele não podia estar enganado. A prova estava ali, inegável. Sofia era virgem. O uísque que ele não bebia há meses parecia evaporar de sua mente, e ele ficou subitamente sóbrio, mais do que estivera em anos. O choque foi eletrizante. Ele havia conhecido Sofia em um beco escuro, sobre a chuva, e a havia levado para casa presumindo que ela era uma mulher de rua, exposta à dureza da vida e, implicitamente, à dureza das negociações de sobrevivência. Ele a via como quebrada, necessitada de redenção, mas nunca, jamais como intocada. Sofia, ele sussurrou, e o nome soou como uma acusação e uma oração. Por que você não me disse? Sofia desviou o olhar por um momento, as lágrimas escorrendo pela lateral do rosto. Ela colocou a mão sobre a dele, que estava rígida no lençol. Porque isso não deveria importar, Arthur, não para o que construímos. E porque eu estava com medo de que, se eu dissesse, você me mandaria de volta, ou pior, você sentiria que eu estava te manipulando. Ele sacudiu a cabeça, incapaz de processar. Manipulando? Sofia, você estava vivendo na rua. Como? Como você conseguiu manter isso? Ninguém fez perguntas, ninguém tentou. A voz dele falhou. Ela respirou fundo, puxando a coberta até o queixo, restaurando um pouco de seu recato. A rua é dura, Arthur, mas eu sempre tive esperança. Minha mãe me ensinou que o corpo é um templo. Mesmo ou quando tudo mais foi tirado de mim, minha casa, minha família, meu futuro acadêmico, eu decidi que aquela era a única coisa que eu podia proteger. Eu vendi tudo, fiz bicos honestos, passei fome, tudo para evitar o último sacrifício. Eu estava guardando, eu acho, por uma razão. Pela chance de que talvez, apenas talvez, eu pudesse encontrar alguém que me amasse de verdade. Não pelo que eu pudesse dar em troca de um prato de comida ou um teto, mas por quem eu era, inteira. Ela hesitou. Eu estava esperando por um amor que não fosse transação. Eu estava esperando por você, Arthur. Aquelas palavras desabaram sobre ele como uma montanha de culpa e reverência. Ele se viu um empresário milionário, bêbado e cínico, que havia abordado uma garota na rua com uma nota de R$ 500 em uma noite de miséria moral, descobrindo que aquela garota que ele tentou comprar era a pessoa mais rica e pura que ele já havia conhecido. Ele havia visto sua vida inteira baseada em cálculos, em trocas, em resultados. E aqui estava Sofia, que havia escolhido a fome e o frio para preservar um ideal. Ele se sentiu sujo, pequeno e profundamente indigno de tocá-la. Ele se afastou, sentando-se na beira da cama, a cabeça entre as mãos. Meu Deus, Sofia, eu sinto muito. Eu fui um completo imbecil. Eu te tirei de lá com as piores intenções, mesmo que no fundo eu só quisesse paz. Eu presumi. Você presumiu que a rua tira tudo, ela completou suavemente. E quase tirou. Mas eu sou mais forte do que a rua, Arthur. E você também. A pureza dela não era uma fragilidade, era uma arma moral que o desarmava completamente. Arthur virou-se para ela, seus olhos, geralmente frios e calculistas, agora cheios de lágrimas sinceras. Ele não a desejava mais com a urgência da luxúria, mas com a ternura de um homem que havia encontrado um tesouro. Eu te amo, Sofia, e o que você fez, sua força, é a coisa mais bonita que já vi na minha vida. Eu não vou quebrar isso, não assim. Ele se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão dela e beijando-a. Eu quero a vida inteira com você, Sofia. Se você me permitir, eu quero que você seja minha esposa, minha parceira, a mãe dos meus filhos. Eu quero construir algo real, algo que transcenda o dinheiro e a rua, algo tão puro quanto o que você guardou. Ela não respondeu imediatamente com palavras, mas as lágrimas que escorriam eram de alegria incontida. Ela o puxou para perto, e ele a abraçou, não mais com o fogo do desejo, mas com o calor do compromisso. Naquela noite, a cama de seda permaneceu intocada pela paixão física, mas foi o lugar onde Arthur e Sofia consumaram um amor muito mais profundo e duradouro. Eles conversaram até o amanhecer, sobre o futuro, sobre a universidade que Sofia finalmente frequentaria, sobre o trabalho de caridade que Arthur fundaria em nome dela para ajudar outras pessoas invisíveis.
A descoberta de sua pureza foi o catalisador que forçou Arthur a confrontar a profundidade de seu próprio amor e a abraçar a dignidade que ele havia tentado afogar no álcool por anos. O empresário milionário, que havia tentado comprar a paz, descobriu que o verdadeiro tesouro não podia ser negociado, ele precisava ser merecido. E naquela noite, ele finalmente se sentiu digno, não por seu saldo bancário, mas pela mulher que, vinda da rua, havia lhe ensinado o verdadeiro valor da espera e da esperança. O amor deles não começou com fogos de artifício, mas sim com a chuva, o uísque e uma dignidade silenciosa que Arthur jamais se perdoaria por ter subestimado, mas que ele passaria a vida inteira adorando. Arthur Vasconcelos era a personificação do sucesso moderno e da falência moral, um paradoxo ambulante envolto em ternos italianos caríssimos e uma nuvem persistente de solidão e whisky single malt. Aos 39 anos, ele havia conquistado o topo do mercado de tecnologia, controlando impérios digitais que movimentavam bilhões, mas em seu apartamento de cobertura, que parecia flutuar sobre as luzes frias de São Paulo, ele era apenas um homem vazio. A riqueza havia construído muros, e a única companhia que Arthur parecia tolerar era a névoa alcoólica que tornava suportável o silêncio ensurdecedor de suas noites. Naquela noite específica, o céu chorava uma chuva torrencial, lavando asfalto e ilusões, e Arthur estava mais bêbado do que o habitual, a ponto de a realidade se dissolver em manchas de neon e vidro molhado. Ele havia descido à rua, impulsionado por uma necessidade vaga de punição, ou talvez apenas um desejo inconsciente de ver o lado da vida que seu dinheiro o protegia, o lado real, cru, faminto. Foi no beco úmido, entre o cheiro de lixo e a maresia de esgoto, que ela a encontrou. Sofia não estava pedindo, ela estava apenas ali, encolhida sobre um toldo rasgado, usando um casaco de moletom sujo que parecia pequeno demais para abrigar a dignidade que ainda se agarrava a ela como um último resquício de esperança. Seus olhos, grandes e de um castanho profundo, não tinham a petulância do desespero ou a agressão da miséria, mas sim uma resignação calma que Arthur achou infinitamente mais perturbadora do que qualquer súplica. A chuva batia implacavelmente e ela segurava um livro de capa desgastada contra o peito, uma imagem que rasgou o cinismo de Arthur como poucas coisas jamais haviam feito. Ele cambaleou até ela, o cheiro de álcool pesado no ar. Ei, ele arrastou as palavras, tirando a carteira cara do bolso traseiro. Por que você não está em casa? Ninguém te espera? Sofia não se moveu, apenas levantou os olhos para o gigante cambaleante que a observava de cima. Seu olhar não era de medo, mas de cansaço. Minha casa é o que o céu permite, Senhor, e não, ninguém me espera. Arthur sentiu um impulso irracional, não de caridade, mas de posse, de tirar aquela imagem perturbadora da rua e colocá-la em algum lugar onde ele não precisasse se sentir culpado por sua própria sorte. Ele estendeu uma nota de R$ 500 amassada. Venha comigo, eu não estou te comprando, eu só preciso de silêncio que não seja o meu. A frase era ridícula, mas a honestidade forçada pelo álcool a tornou irresistível. Sofia hesitou. Não era a primeira vez que recebia propostas, mas havia algo diferente na autodestruição ostentosa daquele homem. Ele parecia mais perdido do que ela. Ela pegou a nota não com avidez, mas com a praticidade de quem precisa comer, e então aceitou o braço que ele estendeu desajeitadamente. No caminho de volta para a cobertura, no banco de trás do carro de luxo com motorista silencioso, Sofia observava as luzes da cidade. Ela tinha 22 anos e a vida a havia jogado na sarjeta após a morte súbita dos pais e dívidas inesperadas que levaram sua pequena herança. Ela não era uma pedinte crônica, nem uma habituê da noite. Ela estava lutando, sobrevivendo dia a dia, preservando a única coisa que lhe restava, sua integridade. Quando chegaram ao apartamento de Arthur, o contraste foi chocante. Mármore frio, arte contemporânea e uma vista panorâmica que fazia o mundo parecer um brinquedo. Arthur mal conseguiu tirar o casaco antes de se jogar no sofá, apontando para o frigobar repleto de garrafas. Sirva-se de algo, o que quiser. Banheiro à direita, roubas no closet de hóspedes, se é que eu tenho um. Ele estava esperando que ela fosse para o banheiro, tomasse um banho e, em seguida, cumprisse o papel que ele, mesmo bêbado, subentendia que ela desempenharia. Mas Sofia não fez nada disso. Ela caminhou pela sala, parou em frente à imensa janela e observou a chuva. Ela parecia uma estátua de mármore contra a tempestade. Ela voltou-se para Arthur, que já estava com a garrafa de uísque na mão. Eu não bebo, Sr. Arthur.
E não estou acostumada com a seda fria. Posso apenas ficar aqui, quietinha, até o sol nascer? É seguro e seco, e estou muito grata. Arthur a encarou, o copo no meio do caminho até a boca. Ela havia dito não, sem dizer não. Ela havia desarmado a situação sem confrontá-lo. Qual é o seu nome? Sofia. Você não quer nada de mim? Digo, dinheiro ou algo mais? Ele gesticulou vagamente para o quarto principal. Ela sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. O Senhor já me deu o que eu precisava, um lugar seco e talvez um ouvido. Naquela noite, eles não fizeram amor. Não houve nem mesmo uma insinuação de intimidade física. Em vez disso, Arthur, surpreendido pela calma e pela clareza de Sofia, despejou não o uísque, mas sua alma. Ele falou sobre o peso do dinheiro, sobre a desconfiança constante, sobre como cada mulher em sua vida parecia ver apenas a conta bancária, sobre o tédio existencial que o levava à bebedeira. Sofia, sentada na poltrona distante, ouviu. Ela não ofereceu conselhos baratos, ela apenas absorveu, pontuando com perguntas profundas e empáticas sobre a natureza da felicidade e do propósito. Ele descobriu que Sofia não era ignorante. Ela era uma estudante de letras que havia sido forçada a abandonar a universidade para cuidar da avó doente, cuja morte a deixou sem nada. Ela falava sobre poesia, sobre a filosofia estoica que a ajudava a suportar a rua, e ele, o magnata da tecnologia, ouvia-a cativado. O sol nasceu, filtrando-se pela névoa da cidade. Arthur acordou na manhã seguinte, a ressaca pulsando, mas estranhamente alerta. Sofia estava dormindo no sofá de couro branco, aninhada como um gato. Ela parecia infinitamente frágil e infinitamente forte. Ele a observou, notando a pele limpa, os traços delicados, a forma como ela segurava o livro contra o peito. Ele percebeu que pela primeira vez em anos ele não estava sozinho.